A produção de cana-de-açúcar deve ter um aumento de quase 2% na safra 22-23. É o que aponta o primeiro levantamento da safra realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento. Confira. A produção de cana-de-açúcar na safra 22-23 deve chegar a 596 milhões e 100 mil toneladas, alta de 1,9% em relação ao ciclo anterior. Segundo a Conab, a área de colheita da cana deve cair 1,3% por conta da concorrência com outras culturas, mas há expectativa de recuperação da produtividade em 3,2%, resultado de um clima mais favorável que no último ciclo. Para o açúcar, a Conab aponta um incremento de 14,9% em relação à safra 21-22. A produção estimada é de 40 milhões e 282 mil toneladas. No caso do etanol produzido a partir da cana, a produção teve queda de 7,4%, chegando a 24 bilhões 810 milhões de litros. Já a produção à base de milho deve crescer 10,7%, totalizando 3 bilhões 840 milhões de litros. A produção total, proveniente da cana-de-açúcar e do milho, é de 28 bilhões 660 milhões de litros, queda de 5,3% ante a temporada anterior. E sobre os impactos para o mercado de açúcar e etanol, nós vamos conversar agora com o Felipe Cardoso, especialista de inteligência de mercado da StoneX. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo ao Mercado Companhia. Boa tarde, Priscila. Obrigado pelo convite. Felipe, a tendência é de um aumento nas próximas temporadas para a produção do etanol e a partir do milho. É essa redução no volume produzido, tendo a cana-de-açúcar como matéria-prima, que você acha que pode resultar em algum impacto? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, Priscila, quando a gente analisa principalmente a produção de etanol de milho, a gente consegue ver um crescimento acelerado bastante significativo. Quando a gente pega a primeira safra de participação do etanol de milho, que foi a safra 13 e 14, a gente teve aí 84 mil metros cúbicos produzidos, contra 3,5 milhões de metros cúbicos produzidos na última safra, 21-22. E isso dá uma representatividade, um crescimento de 0,3% para quase 13% na representatividade de todo o etanol brasileiro. Então, para a safra 22-23, a gente acredita que a produção de etanol de milho deva continuar apresentando esses ganhos, principalmente porque a gente tem um aumento na margem do produtor, das usinas de etanol de milho, que favorece o avanço da destilação do biocombustível. Além disso, a gente tem uma maior produção do grão nessa safra. Agora, falando do mercado canavieiro, a gente tem que a safra 22-23, apesar das perspectivas não trazer um aumento, um ganho na área cultivada, a gente tem um ganho na produtividade. As condições climáticas aí, principalmente o retorno das chuvas que a gente tem visto na região centro-sul desde outubro do ano passado, tem favorecido o desenvolvimento das lavouras que serão colhidas no decorrer dessa safra. Então a gente estima um aumento na produtividade da cana-de-açúcar e, consequentemente, tendo mais cana, a gente vai ter mais açúcar e etanol no mercado. Então, alguns fatores que a gente tem observado, inclusive agora, na segunda semana de maio, a StoneX solta a sua quarta revisão de estimativa de safra para a safra 22-23 e a gente vê uma tendência no aumento do mix na produção de etanol em relação ao açúcar. Então, o primeiro que a gente vê é em relação aos preços, que tem mostrado uma sustentação devido às altas no mercado de petróleo, que tem atingido altos patamares, aí, principalmente em relação ao conflito da Rússia com a Ucrânia. A Rússia é um dos principais produtores de petróleo no mundo, então isso acaba impactando o balanço entre a oferta e a demanda e elevando os preços do petróleo, como a gente tem visto nesse primeiro trimestre de 2022. Além disso, o biocombustível ele traz uma maior liquidez para as usinas, por ter uma grande parte do seu volume negociado no mercado spot. Então, a gente consegue ter uma venda maior de etanol, trazendo esse retorno para as usinas, enquanto o açúcar já tem uma parcela significativa da sua produção fixada no mercado futuro. Agora, como é que você enxerga que devem ser aí as perspectivas para os preços do etanol e também do açúcar nos próximos meses? Bom, tanto o preço do açúcar quanto do etanol, ele deve permanecer em níveis mais elevados quando a gente compara com o início das últimas duas safras, a safra 2021 e da safra 2021-22. Isso ocorre em razão, principalmente, das negociações do petróleo, que tem sofrido com as incertezas do mercado, provocado principalmente pelo conflito no leste europeu e a situação da pandemia na China. A China está com a política de Covid-0, então ela tem colocado novas restrições de locomoção, instalado alguns lockdowns em algumas regiões. Isso é um fator baixista para o mercado, só que, por outro lado, o conflito é um fator altista, principalmente porque a gente tem a Rússia ali
que é um dos principais produtores, como eu disse, podendo cortar a oferta e tudo isso fazendo com que o preço oscile cada vez mais. Então a gente tem essas oscilações no mercado e mesmo o preço às vezes mostrando alguma oscilação para baixo, a gente tem que os preços ainda estão muito acima do que a gente viu, por exemplo, em abril de 2021. Então, todas essas combinações, a gente traz uma variação no preço dos combustíveis, principalmente da gasolina, que também impacta no preço do etanol, e a gente vê então que os preços devem continuar valorizados, tanto para o etanol quanto para o açúcar, durante o ano de 2022. Felipe, obrigada aqui pela sua participação com os nossos telespectadores, pela sua disponibilidade, pela análise. Uma ótima quinta-feira para você, bom fim de semana. Para vocês também, obrigado.